das estatísticas de falar bem ou falar mal, analise comigo. Vamos dar um exemplo que tem um cano de uma água muito boa, uma água que está indo de uma fonte pura, uma água gostosa, preta e limpa, cheirosa, está indo de um cano de meia polegada, uma água muito cheirosa, muito boa, e do lado desse cano tem uma água suja, podre, saloba, uma água ruim, e os dois canos estão paralelamente juntos. Imagine que na sua mente, dois canos, um com água muito boa, cheirosa, gostosa, e o outro cano com água ruim, saloba, água de mau cheiro. E daí um quilômetro na frente, esses dois canos se juntam e a água cai no mesmo lugar. Quando você for abrir a torneira, for tomar aquela água, para ver que está uma água mau cheiro, ruim, mas quem que estragou a água? For 50%, nós vamos tomar essa água, está 50% limpa, não tem como. Os 50% da água suja estragou os 100% da água limpa. Mas não era água boa? Era, mas não era. E a água limpa? Cadê ela? Não, mas os 50% da água suja estragou o restante da água. É por isso que tem disciplina na igreja. Porque o mal tem que ser botado, tem que ser deixado, porque ele contamina. Ele estraga o resto. Ele maltrata o resto. Era um cano de água boa, outro cano de água ruim. Misturou os dois, os 50% da água suja estragou os 100% da água limpa. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Eu estou querendo dizer que as coisas ruins espalham com mais facilidade. As coisas mal faladas transformem com mais velocidade. Se nós, irmão, gastarmos o mesmo tempo que você gasta para falar mal, para falar bem, com essa mesma rapidez, mas a gente, amado irmão, parece que já está inato no ser humano. Ele tem mais força para amaldiçoar, ele tem mais força para falar o que não presta, ele tem mais ânimo para dizer aquilo que não deve do que aquilo que deve. A nossa concorrência entre o bem e o mal é desleal, porque não bate. Nós não falamos bem na mesma proporção que falamos mal. Então, amado irmão, das duras palavras, em segundo lugar, as duras, as mais fortes, são as que realmente ficam marcadas mais na nossa vida, no nosso coração. Agora, em terceiro lugar, primeiro, amado irmão, a língua que dirige o nosso mundo. Segundo, das palavras duras e ruins, são as ruins que ficam mais marcando a nossa vida. Em terceiro lugar, presta atenção nisso aqui. A nossa língua, amado irmão, ela é um retrato do nosso coração. Por que a língua é um retrato do nosso coração? Tiago diz, olha, que é impossível. Ele diz, olha, não pode uma fonte de água doce, água fresca, gostosa e cheirosa, produzir também água suja. Uma coisa é, uma fonte que brota uma água limpa, gostosa e cheirosa, você sabe que a fonte é limpa. Ela não vai sair água suja, porque a fonte é limpa. Mas uma fonte que brota uma água saloba, uma água que cheira mal, você já sabe que aquela fonte
O que você anda falando? O que você anda verbalizando? Mediante as suas palavras, mediante o que você fala, nós podemos conseguir descobrir quem é o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Roberto Carlos não é que vocês estão vendo, não é o estereótipo, mas aquele que está aqui dentro. E quando eu abro a minha boca, eu vou expressar algo que está dentro do meu coração, algo que está dentro da minha alma. Então, amado irmão, em terceiro lugar, a língua, amado irmão, ela é o retrato do nosso coração, da nossa alma. Agora preste atenção, amado irmão. Por que as pessoas falam mal uma das outras? Por que as pessoas às vezes caluniam uma das outras? Em primeiro lugar, as pessoas caluniam, falam mal uma das outras por três motivos simples. Primeiro, por causa da inveja, do ciúme e da vingança.